Olá, meu nome é Júnior Brito. Hoje estamos no segundo dia do evento. Queremos agradecer você pela audiência e ao palestrante que preparou esse conteúdo especialmente para você. Esperamos que goste. Um abraço, boa palestra. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Pacheco, eu sou da Consultoria Pacheco e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês nessa palestra sobre prevenção de perdas na cadeia logística. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a toda a equipe da organização do OnLoges pela oportunidade de me convidar para participar desse evento que vai ser de grande importância, que está sendo, aliás, de grande importância para esse nosso mercado de logística. Nós vamos agora acompanhar um pouquinho das atividades de prevenção de perdas. Vamos discutir algumas coisas, o cenário do nosso mercado atual, as deficiências do mercado atual e principalmente apresentar para vocês o que nós entendemos como as melhores práticas, as melhores ferramentas a serem desenvolvidas, a serem aplicadas dentro da nossa realidade brasileira, dentro da realidade no nosso país, das carências, das situações econômicas e financeiras como um todo. Tá? Nesse primeiro momento eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho, bem rápido, a Consultoria Pacheco. Ela é uma empresa recente, foi constituída recentemente e além disso também é uma empresa de ideias inovadoras, né? O foco dela basicamente é desenvolver atividades de prevenção de perdas em toda a cadeia logística, sejam as perdas diretas e as perdas indiretas. Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são essas perdas diretas e indiretas. Um pouquinho, de uma forma bem resumida, do meu currículo, né? Eu sou diretor executivo da empresa, sou formado em Direito e Logística e fui oficial do Exército durante 10 anos praticamente. E depois desenvolvi a minha carreira, toda ela nesse mercado de gerenciamento de risco, no mercado de prevenção de perdas. Eu posso me considerar um privilegiado porque eu passei por várias empresas onde eu consegui obter a visão de vários pontos do processo, né? Então eu passei por gerenciadores de risco, passei por seguradoras, corretoras, e recentemente voltei para a área especificamente de prestação de serviço, para a área de consultoria. E agora estou efetivamente à frente aí da Consultoria Pacheco, essa empresa que espero eu poder ajudar vocês nos problemas e nessas deficiências encontradas no nosso processo. Muito bem, começando especificamente então sobre o nosso gestão de risco, né? Muito se fala sobre o risco, sobre o controle do risco, o gerenciamento do risco, mas o que a gente pode entender como gerenciamento de risco, né? O que é o risco, o que eu preciso fazer para mapear o meu risco, né? Como é que eu controlo a minha operação? Através justamente desse mapeamento do meu risco, né? Eu preciso encontrar aonde está o meu problema e buscar as soluções, as alternativas para que esse problema seja, se não sanado, mas pelo menos diminuído ao máximo. A gente sabe que quando nós falamos de segurança de uma forma geral, nem todos os processos, nem todas as situações a gente consegue eliminar 100% do risco, mas o nosso foco permanente é da diminuição ao máximo do risco. Esse sempre é o nosso objetivo, né? Muito bem. Antes de seguir, eu gostaria de fazer uma colocação e uma indagação a todos vocês que estão acompanhando a nossa palestra. Será que todos os sinistros podem ser evitados? Sejam eles de qualquer circunstância, qualquer natureza. O roubo, o acidente, a colisão, o incêndio, a avaria. Dentro do nosso fluxo de transporte, dentro do nosso processo logístico, eu consigo evitar todos os sinistros?
Será que com ações eficazes, com planejamento, com organização, eu consigo eliminar 100% dos sinistros? O que vocês acham? Vão pensando aí vocês, a gente vai conversando, vai debatendo e vou apresentando para vocês aqui algumas coisas e vocês aí do outro lado vão pensando nessa colocação que foi feita, ok? Muito bem, dentro daquilo que nós conversamos então sobre o mapeamento do risco, eu preciso saber quando eu estou falando de uma análise voltada para o roubo, né? Eu preciso ser um gênio operacional para saber que uma carga de celular é bastante visada, eletrônicos de uma forma geral, né? Celular, notebook, televisão, aparelho de som, não preciso, né? Qualquer um hoje que tem uma mínima noção sabe disso, sabe que eletroeletrônico de uma forma geral são mercadorias bastante visadas. Eu preciso ser um gênio para saber que a região de São Paulo, Grande São Paulo, Campinas, eixo Rio-São Paulo, é um polo de grande incidência de sinistros de roubo, né? Se bem que hoje em dia, na atual circunstância do país, a gente tem uma elevação dos índices de roubo em regiões que até alguns anos atrás eram mais tranquilas, né? Mas São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná ainda concentram grande parte do volume das ocorrências. É mais um fator também que não preciso ser nenhum especialista, não é preciso ser nenhum especialista para saber disso, né? Outro ponto, eu preciso ser grande conhecedor para saber que eu corro um sério risco de ter envolvidos no processo, seja um motorista, seja a pessoa da expedição, seja um funcionário que esteja participando aí do processo, que tenha conhecimento, que tenha informações da carga, do valor, de onde ela vai, qual é o seu destino, também não, né? Então, nós pegamos aí três circunstâncias, três aspectos básicos de quando se faz uma análise de risco voltada para o roubo, que é extremamente clara para quem já é desse mercado, para quem está envolvido com o transporte, né? Falando de acidentes, eu preciso saber, né, de novo nas nossas colocações, nas nossas indagações, uma estrada ruim, é claro que é propensa a ter um maior número de acidentes, um maior índice de acidentes. Mercadorias como medicamentos, como produtos alimentícios, são extremamente vulneráveis a um acidente, no sentido de que se houver um tombamento ou se houver alguma avaria um pouco mais considerável no produto, por questões de controle da Anvisa, de vigilância sanitária, muitas vezes controle de qualidade do próprio detentor da carga, do próprio cliente, toda a mercadoria é condenada, né? Temos constantemente exemplos claros disso, de um tombamento de uma mercadoria de produtos alimentícios que aparentemente a mercadoria ainda pode ser reaproveitada, porém por um controle de qualidade, como eu disse, do próprio cliente ou por questões de vigilância sanitária, a mercadoria precisa ser totalmente condenada, ou seja, é o popularmente chamado de perda total, né? Um outro aspecto também, o veículo, né? Todo mundo sabe que o veículo precisam ser veículos novos, precisam ser veículos em bom estado de conservação, em bom estado de manutenção, para que eu tenha uma viagem tranquila, para que eu tenha um bom desempenho desse meu transporte. Legal, tá bom. Poxa, Pacheco, mas você está falando aí coisas óbvias, né? Você expôs até agora, tanto no roubo quanto para o acidente, questões que são
como você mesmo acabou de dizer, que são lógicas, né? Que qualquer um que entrou ontem nesse mercado de transporte sabe. Pois é, esse era o nosso objetivo, a gente dar essa primeira introdução e mostrar para vocês que, além dessas questões que são mais explícitas para quem está no mercado, existem outros aspectos que precisam ser analisados com mais calma. Então vamos lá. Qual é a realidade do nosso mercado hoje, do mercado brasileiro, do mercado de transporte dentro do nosso país? Eu tenho uma estrutura extremamente deficiente e condições de transporte inadequadas. Quando eu falo estrutura deficiente, eu quero dizer de rodovias em estado de conservação inadequado, estruturas em termos de postos de combustível, postos de polícia, estrutura de apoio ao motorista. Aí eu até estendo um pouco mais isso, não só ao transporte de carga, mas ao veículo de passeio também, né? Eu tenho a malha ferroviária do Brasil muito mal utilizada, outros modais de cabotagem, o marítimo, o fluvial, também pouco utilizados, pouco explorados, né? Além disso, enquanto nós estamos aqui nesse seminário discutindo sobre logística, sobre as melhores práticas, o bandido também está reunido, né? Então, as quadrilhas hoje em dia são altamente especializadas e muitíssimo bem preparadas. Se nós fizermos uma análise das reportagens que saem aí nos veículos de comunicação, a gente vai ver que na grande maioria delas é comentado de que a quadrilha, de que os bandidos, os meliantes estavam muito bem preparados, fortemente armados, com uma estratégia de ação muito bem definida, né? Como eu comentei agora há pouco em relação aos motoristas, aos envolvidos no processo de uma forma geral, nós temos em grande parte dos eventos, principalmente quando a gente fala de roubo, o aliciamento de pessoas, é o vazamento de informação. Então é aquele roubo, é aquela ação em que a informação do processo interno do transportador, do embarcador, daquele operador é passada para o bandido, é passada para o meliante, e aí ele tem a informação privilegiada que ele precisa em relação a como ele tem que atuar. Eu tenho um outro item que é a segurança pública impotente. Quantas vezes nós vemos também ações onde o bandido chega com, né, o grupo que está executando aquele roubo chega com 4 ou 5 carros, armamento extremamente pesado, e em contrapartida a polícia vem com uma viatura que está fazendo a ronda local, com 2 policiais, com o seu armamento individual, e que na grande maioria das vezes não consegue fazer frente à estrutura dos bandidos, né? Essa é uma questão que a gente vê São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará. É uma estrutura, é uma impotência a nível Brasil, âmbito nacional. Um outro ponto que nós temos é a falta de ação sobre o receptador. O roubo de cargas, isso já foi discutido várias vezes. Uma pessoa que eu admiro muito, que é o Coronel Souza, aqui do CETCESP de São Paulo, que em todas as palestras dele, ele comenta sobre isso, a ação feita sobre o receptador, que no caso do Brasil é a falta de ação, né? Se é roubado um caminhão de TV, esse caminhão com inúmeras TVs vai ser comercializado. Ninguém rouba um caminhão de TV para guardar a TV na sua casa, né? E aonde chega esse produto? Em que comércio? Em que estabelecimento para venda? É aí que teria que ser atacado. Existem exemplos em outros países que se combateu o roubo de carga, Argentina, México, onde isso ocorreu. A ação em cima do receptador. Infelizmente no Brasil isso é pouco, ou para não dizer pouquíssimo, executado, né? Por último, o item já comentado por mim sobre as condições de estrada e falta de estrutura, né? Já comentamos isso anteriormente.
Muito bem, outro aspecto que nós temos, saindo um pouco da questão pública e indo aqui para o nosso mercado privado, né? O crescimento dos prejuízos diretos e indiretos com esses problemas basicamente falando de acidentes e de roubos, né? Nós temos aí dentro do mercado segurador, as estatísticas mostram o crescimento constante de todas as ocorrências, seja roubo, seja os acidentes, né? Frequentemente, todas as estatísticas que são atualizadas mostram o aumento de todos os tipos de ocorrência. E isso acarreta o quê? Problemas nas condições securitárias, seja em relação ao aumento dos prêmios, das taxas, a discussão de franquias, de limites de apólices, né? Acaba formando uma reação em cadeia, né? Os valores precisam ser reajustados, os prêmios precisam ser reajustados, as condições para o segurado acabam ficando cada vez mais complicadas, justamente por esse ajuste necessário, e acaba todo o mercado, seja o cliente, seja a seguradora, seja o corretor, sendo prejudicado por esse aumento das ocorrências. Falando especificamente do cliente, né, com o prejuízo, com o roubo ou com o acidente, ele tem a sua perda de mercado, o prejuízo da sua imagem, é a falta do produto, é o produto que não chegou na gôndola, é o produto que não foi entregue para o cliente na hora certa, é o consumidor final que vai para um estabelecimento, vai para o mercado para comprar aquele determinado produto e não encontra porque aquele produto foi roubado, porque aquele produto se envolveu, o caminhão que transportava aquele produto se envolveu num acidente, e o consumidor final que em vez de comprar aquele produto vai comprar o produto da concorrência, né? A concorrência com você mesmo, né? O produto, a mercadoria foi roubada para ser comercializada, quer dizer, você está concorrendo com o seu próprio produto, sendo vendido no mercado paralelo, obviamente. O prejuízo da marca, o prejuízo da imagem, é o caminhão do produto X que tombou, é o produto Y que foi roubado e está sendo vendido em condições inadequadas, né? Aquela carne, aquele remédio que foi roubado e não foi manuseado de uma forma adequada, foi comercializado e causou um prejuízo ao consumidor final. O que vai ser exposto é a marca. Ninguém vai saber ou ninguém vai discutir se mas aquele produto foi roubado e não ficou dentro da câmera fria que deveria ficar, ou não ficou devidamente acondicionado. Não, é o prejuízo da marca que está ali, né? Custos agregados ao evento, ao acidente, por exemplo, que é o transbordo da mercadoria, a reposição do produto para o cliente, como nós comentamos agora, né? Ou seja, não é só aquele valor específico que está no caminhão, não é aquele 300 mil, aquele 500 mil, aquele 1 milhão que está no caminhão e que foi roubado. Todos os outros custos que estão agregados a esse processo, que aumentam ainda mais esse prejuízo. Além desses itens, né, nós temos os custos com as atividades de prevenção, que também, assim como os prejuízos, assim como os sinistros, aumentam a cada dia, né? Seja na contratação de prestadores, na contratação de recursos, em assuntos de monitoramento, de ferramentas de segurança, sistemas, aquisição de novas soluções, readequação de novas ferramentas, readequação de ferramentas, de processos, contratação de pessoas, enfim, os custos com as minhas atividades de prevenção, né? Só que, e muitas vezes o que ocorre? A contratação ou a implementação, a utilização dessas ferramentas de forma inadequada. A utilização inadequada ou inapropriada dos recursos, especificamente para o problema, para o risco, para a eliminação do meu risco.
Esse é um ponto que nós vamos pegar bastante daqui a pouquinho, um pouco mais à frente. Muito bem, então basicamente nós temos essas três considerações a serem feitas, né? Uma questão pública em termos de segurança e estrutura, e duas questões mais privadas, podemos dizer assim, né? Os custos com atividades de prevenção e os prejuízos diretos e indiretos. E aí a gente faz uma análise dessas três considerações e vê o seguinte, que uma delas, a gente infelizmente, nós aqui do mercado, transportadores, embarcadores, operadores logísticos, empresas de segurança, consultoria em prevenção de perdas, um desses itens a gente infelizmente não consegue atuar diretamente, que é na segurança pública e estruturas inadequadas. Nós estamos falando de uma condição pública, né, do nosso país, como a gente já comentou, que infelizmente não conseguimos atuar. Então a gente deve focar aonde? Aonde é que nós aqui temos que trabalhar, e agora está chegando a parte mais interessante da nossa apresentação, justamente nos custos que nós temos com as nossas atividades, para justamente atacarmos os prejuízos diretos e indiretos. Lembrando, fazendo uma colocação aqui bastante pertinente, nós temos que atuar na prevenção, é isso que a gente tem que fazer. E a partir de agora a gente vai entender um pouquinho melhor, nós vamos apresentar para vocês o que nós entendemos como uma proposta de trabalhar realmente focado na prevenção, para que eu tenha a diminuição das minhas perdas e consequentemente o aumento dos meus lucros. Sejam as perdas diretas e indiretas e os meus lucros também diretos e indiretos. Vamos lá, pessoal, então. As 10 melhores práticas de um projeto de prevenção de perdas. Pega aí o papel e a caneta, ou pega o seu note e vai anotando aí, e vamos acompanhar, porque a partir de agora a gente vai passo a passo acompanhar o desenvolvimento de um projeto de gerenciamento de riscos. Vamos lá. Número 1. Conheça a operação. Grande parte dos problemas ocasionados em um projeto de gerenciamento de risco, um projeto de prevenção de perdas, está no desconhecimento da operação. Então, eu tenho que acompanhar fluxo operacional, como é que é a operação, por onde passa, onde ela começa, quais etapas ela passa, quais são os envolvidos, quais as responsabilidades, os processos de cada um, né? Quais são as origens, quais são os destinos, quais são as paradas que tem no meio do processo entre a origem e o destino, por onde vai, quais são os percursos, quais são as rotas utilizadas, quais são as características, as informações relativas a esses percursos, como é que são os processos de carregamento, os processos de descarregamento, o cross-docking como é feito, aonde é feito, em quais condições, como as mercadorias são manuseadas, por quem, quais as etapas desse manuseio, como é que são as embalagens, durante o processo até a chegada no cliente final, muda de embalagem, é condicionada de uma forma diferente, como é que é o manuseio desse produto, quais são os envolvidos, quais são os players do processo, quem é que está participando disso, de qual forma, existe uma variação, são sempre os mesmos, né? Quais são os processos, quais são os planos, os manuais, os fluxos registrados para as responsabilidades de cada um, aonde que está a responsabilidade, a atribuição de cada um. Isso está escrito, foi treinado, cada um sabe exatamente o que tem que ser desempenhado, né? Então esse é um primeiro ponto, eu preciso ter uma visão geral de todo esse processo, uma visão geral de toda a operação. E se possível for, eu desenhar esse processo, coloca no papel, faz uma apresentação, independente da ferramenta que você utilizar, do sistema, do apoio de informática que você tiver, coloca num papel,
Claro, eu estou demonstrando para vocês aqui um exemplo, né? É uma questão muito particular da formatação de como cada um trabalha, mas faz um desenho, tira uma famosa fotografia de todo o seu processo, né? Vai ficar mais fácil de você mapear, de você entender todo esse fluxo operacional. Agora, para fazer isso, para eu ter esse conhecimento da operação, o que eu preciso fazer? Ir a campo, atrás da mesa, acompanhando fotografia, relatório, apresentação. Ninguém vai conhecer a operação tão bem quanto se for a campo. Entendam isso, pessoal. É preciso estar lá aonde a operação acontece. Eu preciso saber, eu preciso conhecer os locais. É uma operação de importação, a mercadoria chega no aeroporto, vai lá no aeroporto. Chega no porto, vai no porto. Não, sai direto da fábrica, vai lá na fábrica, vê como a mercadoria é produzida, né? Vai no horário do carregamento. Não adianta também, então eu vou lá visitar o cliente, apareço lá 3 horas da tarde e não está tendo operação nenhuma. Quando acontece a operação, é de madrugada, então eu vou lá de madrugada. Que horas os caminhões saem? É às 5 da manhã? Então eu vou estar lá às 5 da manhã. Que horas que a mercadoria é carregada? À meia-noite? Eu estou lá à meia-noite. Né? Eu preciso estar no local onde a operação acontece, no momento que a operação acontece. Isso é fundamental. Número 3, analise os sinistros. Estude os sinistros. Levante as circunstâncias, os indicadores que você achar pertinente. Locais, regiões, datas, se há uma concentração de transportadora, de tipo de carga, uma determinada região, um modus operandi, se existe um indicador mais significativo que faça eu ter uma atenção especificamente para aquele ponto, né? E aí não tem jeito, a única forma ou a principal forma mais eficaz de você fazer isso é colher as informações através de boletim de ocorrência, informações, relatórios do cliente, relatórios da seguradora, jogar isso de novo, cada um usa a metodologia que achar mais adequada, mas eu geralmente faço isso, eu jogo isso numa planilha, crio indicadores e chego em alguns números. Nada como um bom e velho gráfico para te ajudar a entender algum indicador mais significativo. E sempre, pessoal, sempre avaliando quantidade vezes valor. Eu posso ter, às vezes, já tive inúmeras experiências de começar a avaliar um indicador e ver, nossa, mas quantos sinistros acontecem nessa circunstância? Mas então, pessoal, se vocês já passaram por essas 3 etapas iniciais do processo, se nós já conhecemos a operação através do estudo dos seus processos, dos fluxos, responsabilidades, as etapas de toda a operação logística, se já fomos a campo para fazer esse acompanhamento, esse conhecimento, visitamos as bases, os locais onde as coisas acontecem, onde o processo se desenvolve, se já fizemos a análise dos sinistros, né? Avaliando as circunstâncias, os indicadores, pontos significativos de merecedores de atenção, eu consigo, se eu já passei por essas 3 etapas iniciais que a gente comentou agora, eu consigo traçar um diagnóstico de aonde está o problema. Eu consigo detectar aonde estão as perdas e aonde estão os problemas. Ou seja, eu vou conseguir também chegar na solução. Eu vou conseguir então traçar o meu planejamento para chegar na solução desses problemas. E o que eu falo de solução dos problemas? Aonde está o prejuízo? Aonde estão os valores mais significativos das perdas? Eu preciso me atentar à quantidade? Sim, mas eu preciso me atentar principalmente ao valor. O foco do meu trabalho é aonde está acontecendo o maior prejuízo.
Eu preciso resolver o problema de onde está o maior prejuízo. Esse é o meu foco principal, foco na perda. E aí, pessoal, eu preciso partir para a resolução do problema. Eu sabendo qual é o problema, eu sabendo quais são as alternativas, quais são as soluções, eu preciso resolver o problema. E aonde eu vou resolver o problema, aonde eu vou eliminar as perdas? Implantando as ações que vão realmente atacar o meu problema, as ações corretivas, para diminuir os sinistros. Né? Eu preciso então ter a consciência, ter o planejamento, de eu propor para a minha operação, de eu propor para o meu cliente ou dentro da minha própria empresa, de trazer aquilo que vai solucionar o meu problema. Não adianta eu vir com iniciativas que o concorrente faz, que o mercado faz de uma forma geral. O problema do mercado é o meu. Né? O problema do meu concorrente, por mais que ele seja do meu segmento, é o mesmo que o meu? Não sei, eu preciso saber. Né? Eu preciso avaliar se aquilo que está sendo proposto ou aquilo que se tem como ideia de correção, de ações corretivas, o custo-benefício disso. Quando eu falo custo-benefício, não é só o financeiro especificamente, né? Mas o quanto que isso vai impactar na minha operação, o quanto que isso vai travar o meu processo. Né? Então, o que eu preciso fazer? Pô, mas espera aí, também tudo tem um preço, né? É claro, as coisas precisam ser adaptadas à operação, sem dúvida nenhuma, com certeza. Por isso é que eu preciso chegar justamente no equilíbrio, no famoso denominador comum. Eu preciso chegar num equilíbrio entre as ações que vão trazer um benefício em termos de redução de perdas, que sejam economicamente, financeiramente viáveis, que sejam operacionalmente viáveis, né? E isso eu só vou conseguir, eu só vou chegar nesse ponto fazendo todo esse planejamento inicial que a gente vem comentando até agora. Não adianta, pessoal, prestem atenção, eu chegar com famosas soluções de prateleira. Solução de prateleira não resolve o problema. A solução de prateleira nada mais é uma desculpa, uma muleta, um apoio para aquele trabalho inicial mal feito, para aquele estudo da operação, para aquela avaliação inicial extremamente necessária mal feita. Solução de prateleira não resolve o seu problema. Dentro dessa abertura de não resistência às mudanças, o que deve ser mudado, o que deve ser implantado, o que deve ser modificado? São procedimentos, são processos, são ferramentas, são sistemas, é toda a minha logística, ou o tudo ao mesmo tempo agora? É o tudo ao mesmo tempo agora. Né? Eu preciso, dificilmente eu vou ter uma operação onde eu vou precisar mudar uma parte só do processo. Não, eu vou precisar mudar tudo. Então essa adequação, essa readequação, esse estudo é que eu preciso estar aberto, eu preciso estar disponível para que seja feito. Ok? Muito bom. Dentro dessas mudanças, dentro dessas adequações, eu preciso focar num ponto bastante importante, que é a análise do custo-benefício. Tá? Você aí que é o empresário, que é o dono do seu negócio, ou que é uma pessoa de poder de decisão, um tomador de decisão, muitas vezes pode se deparar com um fornecedor, com uma empresa que está te trazendo alguma melhoria, alguma coisa nova, e que você não entende bem o que você não conseguiu enxergar direito a funcionalidade. Né? O primeiro ponto, então, pessoal, é você esclarecer todas as dúvidas, você tirar todas as dúvidas do que está sendo oferecido para você, o que está sendo apresentado nessa proposta para você. Se você não conhece, se você não tem um conhecimento técnico daquilo, chama um parceiro,
contrata um parceiro, uma pessoa que pode te auxiliar, ou vá no próprio cliente, no próprio prestador, e peça a ele para explicar da forma mais didática possível o que está sendo proposto. Por que isso? Porque você precisa saber se o que está sendo oferecido para você vale a pena. Você já tem aquilo que está sendo proposto? Vale a pena trocar? Bom, eu já tenho tal ferramenta, eu já tenho tal recurso, mas a forma como está sendo oferecido agora, esse recurso vai me trazer uma vantagem que eu não tenho perante a minha condição atual. Ou é um custo melhor, é um custo mais adequado, de acordo, claro, sempre com a manutenção da eficiência, com a manutenção da eficácia do que foi proposto, né? Puxa, eu não tenho isso que está sendo oferecido para mim agora. É uma solução nova, é uma ferramenta nova, uma funcionalidade nova. Poxa, legal. Bom, é legal, mas vai resolver o meu problema? Lembrem sempre do que eu tenho comentado aqui, do foco do problema, em resolver, eliminar as perdas, diminuir ao máximo as perdas. Isso que está sendo apresentado para mim, vai resolver o meu problema? Consegue diminuir as minhas perdas? Consegue aumentar os meus ganhos através da diminuição das minhas perdas? É isso que eu preciso analisar. E eu só consigo fazer isso, de novo, conhecendo o que está sendo oferecido para mim. Tá? Muitas vezes, vejam bem, não são em todas, né? Sempre temos que correr atrás do preço, das melhores condições, das reduções de custo, sempre o que for possível. Mas, em muitas vezes, o mais barato não é o melhor e muito menos o adequado. Então, não vai resolver o seu problema. Então, quando você for tomar uma decisão de aquisição de um novo serviço, de mudança de um parceiro, não deixe só no seu pessoal de vendas. Porque o cara de vendas, a pessoa de vendas, vai olhar o preço. E como eu disse, nem sempre o mais barato é o melhor e o mais adequado. Então chama o teu pessoal operacional, chama o teu pessoal de vendas, chama o teu pessoal do jurídico, faça um comitê dentro da sua empresa para, em conjunto, através de todos os interesses da sua empresa, você chegar à melhor escolha, à melhor definição do seu parceiro. Certo? Não só de dentro da empresa, pessoal, mas de fora da empresa também. Tá? A chave do sucesso é o envolvimento de todos, principalmente da porta da sua empresa para fora. A chave do sucesso de um projeto está no envolvimento e no comprometimento de todos os parceiros, de todos os envolvidos. Se só um quiser remar para um lado e todos estiverem remando para o outro, ou cada um estiver remando para o seu lado, o projeto não vai andar nem no primeiro passo. Tá? E como eu consigo fazer isso? Quem deve estar envolvido nessas mudanças? São os fornecedores, os atuais, os novos, o próprio cliente, claro, os parceiros, todos têm que estar envolvidos. Todos, é o famoso TSE, todos sem exceção. Então vocês podem, a gente até demonstra um pouquinho isso através dessa ilustração, de que todos têm que estar envolvidos, comprometidos, um interligado com o outro, um interligado no processo do outro, acompanhando sempre em busca do resultado final, que é o êxito desse processo. Não adianta o embarcador estar envolvido, o transportador está envolvido, se a gerenciadora de risco não está na expectativa adequada. Não adianta o embarcador está envolvido, a gerenciadora está envolvida, se o transportador não está andando no mesmo ritmo que eles. Todos precisam estar dançando a mesma música, andando no mesmo ritmo. Isso é fundamental. Muito bem, pessoal. Feita toda a análise, feitos todos os estudos, as adequações, novas contratações, eu preciso fazer o acompanhamento das ações. Eu já fiz o planejamento, eu fiz a implantação, agora eu vou
para a fase do acompanhamento. Eu tenho alguns pontos significativos aqui, né, dentro dessa reformulação, dentro dessas alterações. Eu tenho mudanças de processo, eu tenho contratação de recursos humanos, eu posso ter implantação de sistemas, de ferramentas, adequações de procedimentos, né? E aí como eu faço esse acompanhamento? O que deve ser feito, em que momento, quem são os responsáveis, em qual espaço de tempo, qual é o cronograma. Eu preciso fazer um planejamento dessas execuções e estabelecer um líder desse projeto. Quem é que vai coordenar isso? É o cliente? Às vezes o cliente não tem o conhecimento adequado, então ele precisa ter um parceiro, ele precisa ter um consultor, por exemplo, ele precisa ter alguém que tenha essa visão de fazer o acompanhamento de tudo e a coordenação da implantação desse projeto, saber envolver a todos, ter o jogo de cintura de saber coordenar a hora a responsabilidade de um, hora a responsabilidade de outro, acompanhamento dos prazos, né? É fundamental a importância que se tenha um líder desse processo, certo? E por último, pessoal, de grande importância, a avaliação permanente. Tudo isso que a gente comentou, do que deve ser feito, quando, quais são os responsáveis, deve ser acompanhado e avaliado permanente. As metas, os prazos, treinamentos que eu preciso fazer, treinamentos de coisas novas, reciclagens de coisas que foram atualizadas, né? Se eu vou estabelecer programas de premiação, programas de incentivo aos envolvidos, seja aos motoristas, ou seja ao pessoal operacional, enfim. Esse acompanhamento deve ser constante e permanente. Como? Fundamental, reuniões periódicas. Pode ser reunião presencial, pode ser por Skype, seja o que for. Mas não adianta eu desenhar todo um projeto, implantar e em 6 meses ninguém falar com ninguém. Eu preciso ter reunião periódica. Vamos pegar a operação, vamos sentar para tomar um cafezinho. 1 hora, 1h30, todo mundo junto, você fez isso, eu mexi naquilo, eu adaptei aquilo outro, houve isso de processo, isso daqui mudou, vamos readaptar, vamos negociar e assim por diante, né? Como são tratados as informações, né? Poxa, agora mudou, em vez de eu receber a informação em D-1, eu recebo no próprio dia. Poxa, então precisamos readaptar o nosso processo para que ele se torne mais ágil, né? Não, agora em vez de eu coletar no ponto A, eu vou coletar no ponto B. Precisamos fazer uma readequação e isso só pode ser feito através dessas avaliações, dessas reuniões permanentes e dessas readequações permanentes. Legal? Mas e aí? Depois de tudo isso, depois de todo esse meu projeto, depois de tudo que aconteceu, de todas essas fases aí, pô, Pacheco, legal, eu fiz tudo aquilo que você mencionou na palestra, eu conheci a operação, eu avaliei, estudei os sinistros, eu planejei, executei, implantei, acompanhei, mas eu tive perdas. Tive algum problema de acidente, eu tive problema de roubo, o que eu vou fazer? Seria a solução dos problemas a gente poder chamar o Chapolin Colorado, né? Mas como ele não vai resolver o nosso problema, o que a gente tem que fazer? Voltar no começo e ver o que precisa ser mudado, né? Eu tive sinistros, eu vou ter que analisar os meus sinistros, por que aconteceu, como aconteceu, de que forma, né? O que deu errado, né? Foi alguma coisa que estava prevista para ser feita que não foi cumprida? Houve a falha de alguém? Ou não houve falha de ninguém? Houve só uma mudança no processo que aquela condição que antes eu achava que era adequada não é mais adequada, né? Resumindo, eu preciso ter essa avaliação, fazer esse estudo e, se for o caso, mudar, readequar, reimplantar, reavaliar e continuar acompanhando. De novo, pessoal, acompanhamento
permanente, certo? Resumindo, eu dividi, dentro do meu conceito, eu dividi aqui em 3 etapas essas práticas ou essas fases que eu coloquei, que eu dividi como desenvolvimento de um projeto de prevenção de perdas. A primeira parte de análise, né? A segunda parte de planejamento e a terceira parte de implantação, acompanhamento e correção. Esse é o meu critério, são as minhas diretrizes, é o que eu enxergo como viável e adequado para que seja desenvolvido um bom projeto de gerenciamento de risco, de prevenção de perdas e, consequentemente, e o principal, que esse projeto traga os resultados necessários. Tá? Eu volto, então, eu disse para vocês, eu comentei com vocês para que vocês pensassem durante a palestra sobre a pergunta que eu fiz, né, se todos os sinistros podem ser evitados. Eu acredito que muitos falaram assim lá no começo, né? Não, imagina, claro, eu tenho N fatores aí que eu não consigo atacar para se evitar o sinistro. Né? Eu concordo com vocês, existem uma série de fatores que podem ocasionar um sinistro, mas se nós cumprirmos todas as etapas previstas aqui, se nós formos à risca e executarmos todo esse fluxo, todas essas orientações que nós conversamos aqui, eu tenho certeza que grande parte desses fatores, grande parte das circunstâncias que podem ocasionar um sinistro serão evitadas. É claro, existem fatores externos que ainda fogem ao nosso alcance, mas muitos deles podem ser evitados. Poxa, aconteceu um acidente porque a estrada era esburacada. Sim, mas se o motorista estiver numa velocidade compatível, se o veículo estiver num bom estado de manutenção, com os seus equipamentos em condições, esse acidente pode ser evitado. A carga foi roubada, o motorista foi abordado no pernoite e a carga foi roubada. Ok, mas se houver um bom plano de gerenciamento de risco, se os responsáveis estiverem atentos, se o motorista cumprir o seu papel, se o veículo tiver um bom equipamento de rastreamento com sensores e atuadores que sejam eficazes na proteção àquela carga, se a central de monitoramento tiver o seu procedimento adequado, o seu plano de reação, o seu plano de contingência efetivo para reagir a uma ação, esse sinistro poderá ser evitado. Tá? Então, pessoal, a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês aqui, essa mensagem final, respondendo a essa pergunta, sim, grande parte, todos não, mas grande parte dos sinistros pode ser evitado, principalmente através da ação de prevenção. Esse é o recado, pessoal, prevenção. Nós temos que agir, o nosso mercado, o nosso objetivo, as nossas atividades são feitas para que nós evitemos as perdas. Então, esse é o conceito da palavra. Eu gostaria de deixar esse conceito para vocês aqui. Prevenção. Tá? Atuem na prevenção. Claro, existem medidas que são reativas, como eu disse no transcorrer da palestra. Existem medidas que são reativas, eu preciso me readequar constantemente, me readaptar constantemente. Mas eu preciso ter o foco do meu trabalho, da minha ação, de evitar as perdas. E eu faço isso através da prevenção, de medidas de prevenção de perdas. Ok? Pessoal, muito obrigado. Eu espero que todos tenham gostado da palestra. Espero ter esclarecido alguns pontos, ajudado a você, profissional do segmento de logística, a conhecer um pouquinho mais, a entender um pouquinho mais desse mercado chamado prevenção de perdas. Tá bom? Obrigado a todos, um abraço. Espero que você tenha gostado da palestra, que ela realmente contribua com o seu sucesso profissional.
e que você possa utilizar as dicas que você aprendeu na palestra para dar o primeiro passo, pois ele é o mais importante. E para você, empresário, que tem problemas com avarias e perdas na cadeia de suprimento, a gente preparou um pacote exclusivo com uma consultoria sobre prevenção de perdas, que vai ajudar você a transformar o seu negócio e a ter uma maior produtividade. Caso você queira rever essa palestra mais tarde, não se preocupe. Você pode adquirir um acesso VIP para ver e rever essa palestra a hora que você quiser. Basta você acessar o link que está disponível aqui na nossa página.